Bem, agora a gente vai estudar os dois últimos períodos, que é o período operatório concreto e o operatório formal, beleza? Vamos lá então, operatório concreto, um longo período também, período operatório concreto, um longo período porque vai aí de 6 a 11 anos, 7 a 11, 6 a 12, 7 a 12, né? Mais ou menos nessa pegada aí. Duas coisas agora vamos dizer assim, vão caracterizar o pensamento da criança, que é a capacidade de conservação e de raciocínio reversível. Então, aqui nós vamos ter agora a conservação e o raciocínio reversível. Então, naqueles exemplos que eu dei, da massinha, por exemplo, que estica, a criança vai conseguir perceber que a quantidade de massa é a mesma. Mudou-se a forma, mas a quantidade é a mesma. Na ideia do suco no copo, também, tá? Então, essa capacidade que é adquirida. Bem, o que nós vamos ter agora, então? O que esse operatório quer dizer? Essa palavra operatório que não tinha até então, porque era pré-operatório, não é? É a capacidade do pensamento racional. E essa capacidade do pensamento racional está relacionada aqui, é isso aqui, ó. A criança acessa o conhecimento, classifica-o e o organiza. Ok? Então isso tudo está relacionado a uma operação mental. Operação mental. Vamos dar uma olhadinha no slide aqui. Vejam lá, significa que para conhecer é preciso construir, transformar o objeto. Na verdade, essa operação, né? Que a gente está falando do que? Desse conhecimento racional, dessa possibilidade de operação mental. Significa o quê? Que para conhecer é preciso construir, transformar o objeto de conhecimento, retornando mentalmente ao seu ponto de partida, que é a ideia do conhecimento do raciocínio reversível. É por essa razão que aprendemos somente ao seu ponto de partida. Não, peraí, pessoal, que eu coloquei errado aqui, esqueço. Tá errado aqui, tá? É por essa razão que aprendemos somente quando operamos com o conhecimento. Quando interagimos ativamente, não quando copiamos. Então, para eu aprender, para eu desenvolver, eu preciso operar. Com o conhecimento, ok? Só uma coisa, gente, a criança pré-operatória, como nós vimos, ela é muito egocêntrica, então ela tá centrada em si mesma. Agora não, na criança do operatório concreto há uma descentração, tá? Então a criança do operatório concreto é descentrada, coloquem isso, tá bom? Isso é importante para nós. Vejam o seguinte, que existem estruturas operatório concretas, né? Existem essas estruturas operatório concretas.
Elas são chamadas de estruturas de agrupamentos lógicos. Estruturas de agrupamentos lógicos, que está relacionado a duas grandes capacidades, né? Envolve a lógica das classes e a lógica das relações, ok? Então, essa estrutura de agrupamentos lógicos, ó, envolve a lógica das classes e a lógica das relações. Tá? Na lógica das classes, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, pretinho. O que nós temos na lógica das classes? Aqui a gente tem a capacidade do aluno formar as classes, de fazer as combinações. Você pega lá o cachorro, você tem espécies de cachorro, cavalo, mesma coisa. Uma coisa não é igual à outra, embora existam semelhanças, né? E no caso da lógica das relações, a gente tem a criança com a capacidade agora de organizar o conhecimento dela tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Tá? Organização dos conhecimentos em ordem crescente ou decrescente. Ok? Organização dos conhecimentos em ordem crescente ou decrescente. Então, essas são as estruturas de agrupamentos lógicos que podem aparecer para nós aqui. Então, o que o educador tem que fazer? Ele vai ter que trabalhar com experiências concretas. Tá? Por quê? Porque quando ele trabalha com a experiência concreta, então ele trabalha com o objeto, visualizando aquilo que está sendo aprendido, ele vai solicitar o estabelecimento dessas relações. Então, o professor, ao trabalhar com esquemas, com tabelas, com objetos, sendo visuais ou estando diante do aluno, ele vai possibilitar justamente esse processo nessas relações aí de lógica das classes e lógica das relações. Então, é isso que é interessante no trabalho, né? Trabalhar concretamente, fazer a criança operar no concreto e dar trabalhos que deem desafios para a criança, né? Para que ela possa refletir sobre aquele desafio e refletir sobre a realidade que está presente dela e o que ela fez, da forma como ela agiu, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão da moralidade, né? No caso da moralidade, nós já estamos diante da autonomia, não no processo mais de heteronomia. Moralidade. Só que o que nós temos agora, ó, há aqui a autonomia na ação, ok? Autonomia na ação. O que é autonomia na ação? A criança agora, ela vai ter uma capacidade maior para trabalhar de forma cooperada em grupos. E é até importante que o professor estimule o trabalho em grupo, porque esse trabalho em grupo é que vai possibilitar que a criança vá desenvolvendo cada vez mais essa capacidade, essa autonomia, né? Essa capacidade de compreender regras, de se ajustar às regras do grupo, de negociar até certo ponto essas regras. Por que negociar?
Porque nessa fase a criança vai ver, bom, quem criou a regra? Foi o homem? Tá, foi o homem. Então elas podem ser mudadas, mas desde que haja consenso. Tá? Então, diferentemente da etapa anterior que nós estávamos analisando, agora as regras podem ser mudadas. Uma coisa interessante que há aqui é o senso de justiça. Tá? O que é esse senso de justiça? Que é o, vamos dizer assim, é o sentimento de justiça. Tá? Por aqui, ó. Mais sentimento de justiça é simples. O que vale para um vale para todos. No sentimento de justiça, a regra que foi, então estabelecida, ela tem que valer para todo mundo. Então ele se manifesta aqui esse senso de justiça. É óbvio que se nós levarmos isso a ferro e fogo, a gente acaba se afastando daquele princípio da isonomia, de tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades. A criança não enxerga muito isso. Então, para a criança é o seguinte, está dentro do grupo, as regras são iguais para todos. É óbvio que o professor vai ter que conscientizar, por exemplo, uma atividade, um jogo de regra, em que há um deficiente entre as crianças e ele tem possibilidades diferentes, capacidades diferentes. Então, a criança não pode levar essa regra ferro e fogo. Tem que haver uma diferenciação para essa criança que tem uma condição diferente. Tá? Uma coisa interessante que vai acontecer aqui, então, justamente por causa dessa questão da autonomia na ação, é interessante que para desenvolver, para estimular essa moralidade aqui, o professor ofereça às crianças os jogos de regras. E mais interessante ainda é que as próprias crianças possam participar da elaboração dessas regras. O consenso nesse momento é extremamente importante. Por quê? Porque a moralidade da criança não é uma moralidade abstrata. Ela é uma moralidade voltada para aquela determinada ação, para aquela determinada situação. Bem, o outro período, o último para nós analisarmos, é o período operatório formal agora. Período operatório formal. Bem, o período operatório formal agora é um que vai se desenvolver mais ou menos de 12 a 20 anos, mas nós podemos dizer que se desenvolve para a vida toda. A criança não está mais limitada ao real vivido, tá? Necessariamente a situação concreta. Ok? Uma criança, no caso criança, adolescente, né? Não está mais limitada à situação real, concretamente vivida. Por quê? Porque para raciocinar, ela vai ter um novo recurso agora, que é a capacidade de dedução. Podemos colocar ainda a capacidade de pensar em hipóteses, o pensamento hipotético. Inclusive, Inclusive, a criança aqui pensando, logicamente, a estrutura do se então. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a capacidade do indivíduo agora pensar no abstrato.
sem ter necessariamente uma situação concreta à frente. Capacidade de pensar no abstrato. Simples, não é, gente? É o pensamento do adulto, né? Vai surgir, então, agora o raciocínio proposicional. Tá? O que é o raciocínio proposicional? Proposicional. Aqui no raciocínio proposicional, a partir da linguagem, o indivíduo elabora suas próprias teorias. Então as pessoas, o aluno agora, o indivíduo, o adulto, ele vai poder elaborar suas próprias teorias. Para quê, Vinícius? Para explicar alguma coisa. Então são teorias explicativas. Então eu estou diante de uma discussão, de um sistema, falando de alguma coisa relacionada a esporte, a política, seja o que for. O que essa pessoa vai fazer agora? Sempre tem o bonezinho, né? O que esse indivíduo vai fazer agora? Ele vai pensar em todos os conhecimentos que ele carrega, todos os seus conhecimentos, e vai trazer esses conhecimentos para dentro daquele sistema que está sendo analisado. Ele vai aplicar esses conhecimentos ao sistema que está sendo analisado, que está sendo construído. Então ele integra vários conhecimentos em um sistema. Esse sistema é a discussão, é o tema, é o objeto que está sendo discutido, ok? E agora, no caso da moralidade, a autonomia não é mais na ação, é a autonomia do pensamento, a moralidade alcançada aqui. Ok? Moralidade, autonomia do pensamento. É a capacidade de raciocinar e escolher, tomar a decisão certa com base na moralidade, com base em valores, com base em princípios, ok? O Yves Delataille ele vai dizer o seguinte: a capacidade de identificar mentalmente diferentes caminhos, deduzir suas consequências e fazer escolhas conscientes. Então eu posso identificar mentalmente caminhos diferentes, deduzir quais são as possíveis consequências e fazer escolhas conscientes, ok? Aí a gente tem a autonomia do pensamento. E por fim, eu só vou colocar uma observação aqui, que é a questão do erro, que influencia muito a atividade educacional, né? Como assim, Vinícius? Para o Piaget, o erro não pode ser o fim do caminho, né? Então, a partir do momento que uma criança erra, isso faz parte do processo para o Piaget. O erro está dentro do processo. E o que nós devemos fazer é levar a criança, o adolescente, né, o aluno, a refletir sobre o erro. Não simplesmente puni-lo e não simplesmente fazer com que o erro seja o fim do caminho. Pronto, você já teve suas chances, errou, acabou. Não. Agora vai refletir. Só que o erro não pode passar despercebido. A criança tem que refletir sobre o erro e ela tem que ter um feedback sobre o seu desempenho. Então é importante que o aluno saiba, tenha consciência se ele está indo bem ou se ele está indo mal. É uma conversa franca do professor com o aluno, do pai com o filho. Não só na escola, mas em vários outros aspectos. Então ele precisa ter essa consciência se está tendo um bom rendimento ou mau rendimento, mas que o erro sirva para que ele possa então melhorar posteriormente a partir da construção de esquemas novos com base em toda essa teoria que nós vimos. Tudo bem? Então ficamos por aqui.
Tranquilo? E a gente segue em frente com as nossas aulas. Um grande abraço. Até a próxima, galera. Valeu!